Olá, boa noite. Último NTV News de 2020. Na edição de hoje, a gente mostra alguns dos fatos que marcaram um ano e mais. Homem é alvejado no bairro Alto da Serra. Polícia Militar inicia a operação Férias Seguras. Mais uma chapa é inscrita para a presidência da Câmara dos Vereadores de Patos de Minas. Aumenta a produção de lixo no final do ano na cidade. Venda de frutas da época dispara. Especialistas dão dicas de como lidar com a comilança no final de ano. É a expectativa do povo patense em relação à mega da virada. E tem muito mais, fique ligado. Último NTV News de 2020 bate até uma nostalgia, né? Foram muitos assuntos abordados ao longo desse ano, mas quais foram os que mais marcaram a população patense? Em 2020 falamos sobre diversos temas, como o aumento no preço dos produtos de cesta básica. A gente está sentindo muito impacto, né, do preço, principalmente no básico. Eu achei que subiu demais o arroz, o feijão, o óleo, né? E mais outras coisas também. Tudo quanto ar, não tem nada barato mais não. De uns 2 meses para cá, quase dobrou de preço, muitas coisas. Falamos sobre gastos e economias. Eu gasto mais, que eu fico mais quieto em casa, aí eu como mais. As coisas subiu e muito. Tudo que você vai comprar agora está quase 30%, 40% mais caro. Tá tendo um equilíbrio, né? A gente deixou de gastar com bares, restaurantes, deixou de sair, mas a gente acaba comprando mais coisa para casa. Estou economizando mais, porque não tá saindo de casa, não tem como ir gastar, né? Eu acredito que está gastando mais sim, principalmente supermercados. Mas, sem dúvida, o assunto do ano foi a pandemia do novo coronavírus, que afetou todos os setores e rendeu diversas reportagens. Eu acho que vai sobressair em termos de reportagem com relação ao Covid, né? Que isso aí não é só de âmbito nacional, é de âmbito internacional. Então eu particularmente acho que é a notícia que, apesar de estar muito maçante, é a notícia de destaque em 2020. Outro assunto que também chamou a atenção foi o caso da Luísa Borja. Eu fiquei impressionada que uma menina novinha, desde pequena, sofreu os abusos, depois que ela cresceu, que ela teve coragem de contar ela ainda foi corajosa. Eu acho ela muito corajosa de contar em público e alertando todo mundo, né? E como esquecer o caso da Madalena, que marcou o mês de dezembro não só em nossa cidade, mas em todo o país. Complicado, né? Porque a pessoa viver na escravidão desse jeito, né? Então, assim, quem fez as coisas vai ter que pagar, né? Eu acho que deveria ter olhado isso mais antes, né? Porque ficar preso esse tempo todo, ela capaz nem amiga, ela não tinha, né, para sair e comunicar com alguém que conhece as coisas, né? Porque ela ficou na prisioneira mais de 30 anos, né? Então isso aqui ficou muito chocado, isso aí. Por um lado triste, por outro alegre, que é o da Madalena, né? E aquele foi a gente saber, né? Pleno século XXI, né? Ela daquele jeito, mas agora, graças a Deus, tá liberada, né? De fato, 2020 vai ficar na memória de muitas pessoas. Agora é saber o que nos espera em 2021. Foi um ano difícil para todo mundo, mas graças a Deus nós estamos todo mundo vivo aqui, com saúde, né? Então a gente tem que agradecer, né? De estar aqui e a gente vai vencer, se Deus quiser, esse restinho que está terminando já, né? E começar o ano com o pé direito. Mais saúde, porque o ano de 2020 foi um ano muito conturbado. Então eu espero que 2021 as coisas possam amenizar e que o povo tenha mais saúde, que tenha mais desprendimento, que as coisas podem, se não voltarem ao normal em 2021, pelo menos que fique longe do 2020.
Um homem identificado como Carlos Alberto Nunes, de 43 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira na rua Geraldo Luiz da Mota, bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. A polícia militar foi acionada e, quando militares chegaram ao local, encontraram Carlos Alberto Nunes caído no chão de um bar que funciona na residência. A casa dele fica na rua Geraldo Luiz da Mota, bairro Alto da Serra. Uma testemunha disse que teria saído com Carlos e seus 2 filhos para comerem churrasco em um estabelecimento próximo a uma loja de confecções que fica na Avenida Brasil. Por volta de 11h30 da noite, eles resolveram voltar para casa. Na residência deles, teriam deixado o carro do som ligado e tomaram algumas cervejas. Neste tempo, Carlos teria encomendado drogas, por telefone, de um morador da Rua 12, no bairro Alto da Serra. Este homem teria ido e deixado os entorpecentes por baixo do portão. Mas após cerca de 1 hora, uma pessoa bateu no portão da casa, chamou Carlos e, quando ele abriu, foi atingido por disparos de arma de fogo. Após os tiros, o autor fugiu e Carlos conseguiu correr para dentro da casa, mas caiu no chão da cozinha. O SAMU chegou a ser acionado e o homem foi encaminhado para o hospital regional para o bloco cirúrgico em estado gravíssimo. Segundo constatações médicas, Carlos foi atingido por um disparo no peito do lado esquerdo, um na clavícula do lado esquerdo, um no couro cabeludo e um na parte dorsal. Uma testemunha disse ter visto 2 homens em uma motocicleta em alta velocidade saindo do local após os disparos. Um familiar negou que Carlos possuía desafetos, mas na noite do dia 30 deste mês, um homem teve o celular furtado após esquecer ele em cima da mesa do bar de Carlos. Este homem foi procurado e negou ter envolvimento no crime. No dia 1º de novembro deste ano, Carlos e a esposa foram conduzidos à delegacia por agressões mútuas. Segundo informações, Carlos teria ameaçado a mulher de morte. O 15º Batalhão da Polícia Militar deflagrou no início da tarde desta quinta-feira a Operação Férias Seguras. A ação, que vai até o fim do mês de janeiro, visa prevenir crimes violentos. A Operação Férias Segura foi deflagrada no início da tarde desta quinta-feira, foi marcada para as 2 horas da tarde. Contou então com a participação do comandante do 15º Batalhão, Tenente Coronel Marcos Vinícius Lima Rodrigues, que conversou com os militares, inclusive todos esses militares que saíram em comboio nas imagens, como você acompanha em casa, vão ficar a postos a trabalho diuturnamente em um policiamento ostensivo durante todo o mês de janeiro. Já é tradição, né, que acabam uma operação de Natal feita pela Polícia Militar. Esse ano a operação de Natal teve o apoio da Rotan, que é a Polícia Metropolitana de Belo Horizonte, e agora vai ter então um policiamento ostensivo aqui da região, da 10ª região de Patos de Minas, para combater os crimes violentos, os crimes de furto e também os crimes de roubo. A orientação da Polícia Militar é que nesta época do ano, onde as pessoas saem para viajar, os vizinhos fiquem atentos a atitudes suspeitas e, claro, acione o 190 da Polícia Militar. Hoje a polícia já conta com uma estratégia que é a rede de vizinhos protegidos, ou seja, um grupo onde qualquer coisa suspeita que acontecer no bairro, na casa da pessoa que está de viagem, aí o vizinho já aciona, já manda para a polícia e a polícia vai fazer uma verificação. É uma operação, segundo a polícia, de prevenção de crimes que sempre ocorrem nesta época do ano, quando as pessoas estão viajando. É claro, a população comemora essa operação da polícia. É importante, sim, deveria acontecer sempre, né? Porque a marginalidade está demais. É importante, né? Porque férias, né? Muitas pessoas assim estão de férias e então tem mais movimento e é importante sempre a polícia estar mais presente para dar uma reforçada aí, porque a população sempre precisa, né? Lembrando que durante todo o ano de 2020, o 15º Batalhão da Polícia Militar se destacou por ser o segundo no estado com maior redução nos crimes. Inclusive, houve redução nos crimes violentos, crimes de furto e roubo também. Os crimes de roubo consumados tiveram redução de 17%. Os crimes de roubo tentados tiveram uma redução de 35%. Já os crimes de furto que aconteceram aqui na cidade, uma redução de 21%, os dados apurados até o mês de agosto. A Polícia Militar orienta para que qualquer
atitude suspeita nesta época do ano, na Operação Férias Segura, que vai até o dia 30 de janeiro, seja denunciada, o número é o 190, ou você também pode ligar no 181, que é o Disque Denúncia Unificado das polícias, para que a polícia haja e, claro, as pessoas fiquem tranquilas com relação a esse período do ano. As imagens são do Soneca, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Depois do intervalo, aumenta a produção de lixo no final do ano em Patos de Minas e a relação entre as cores e a virada do ano. Conforme anunciado com exclusividade pela NTV, a segunda chapa que concorre à Câmara dos Vereadores de Patos de Minas, encabeçada por Ezequiel Macedo, foi confirmada. Nesta quarta-feira, mais uma chapa que concorrerá à presidência da Câmara Municipal de Patos de Minas foi anunciada por meio de rede social. A segunda chapa é composta por Ezequiel Macedo como presidente, José Eustáquio como primeiro vice-presidente, professora Beth como segunda secretária, Vitor Porto como primeiro secretário e Maurida JL como segundo vice-presidente. Formamos a nossa chapa de uma maneira muito democrática, transparente, com ética. Queremos contar com a ajuda de vocês. Meus companheiros são Zé Eustáquio, primeiro vice-presidente, Beth, segunda secretária, Vitor Porto, primeiro secretário, e Mauri, o segundo vice-presidente. Buscamos a renovação, contamos com a ajuda de toda a população de Patos de Minas e principalmente contamos com a ajuda de nossos companheiros vereadores. Vale lembrar que a primeira chapa formalizada foi a de Bartolomeu do DEM como presidente, primeiro vice-presidente Lázaro Borges, do PSD, segundo vice-presidente Cabo Batista, do Cidadania, primeiro secretário Daniel Gomes, do PDT, segundo secretário João Marra, do Patriota. A eleição acontecerá neste dia 1º de janeiro de 2021, durante a cerimônia de posse dos eleitos. Fui procurado, por vários vereadores, pela minha experiência, por 2 vezes presidente da Câmara, e nós, através de 5 partidos, que estão me apoiando, construímos essa chapa. A chapa é composta por um de cada partido, eu como presidente. Então foi uma construção entre os partidos, que escolheram o meu nome para que fosse colocado como presidente, e eu aceitei e nós registramos a chapa. Este é um Réveillon diferente. A palavra de ordem é não aglomerar, mas nem por isso é preciso abrir mão dos rituais para começar o ano novo com o pé direito. As possibilidades são inúmeras, mas muitos preferem escolher uma em especial para contar com as energias positivas que ela traz. O branco lidera a preferência na virada de ano novo. Branca, paz. Branco, porque é uma cor que simboliza a paz, o que nós estamos precisando, Tem gente até que quer dar as boas-vindas a 2021 com a vibração de mais de uma cor. Estou pensando em deixar uma cor assim, de muitas cores. Outros nem se importam com essa tradição. Não escolhi ainda. Falta de tempo, não sei nem onde eu vou passar ainda. Para a consultora de imagem e estilo, as cores têm poder e são capazes de influenciar. Cada cor vibra uma energia, uma pureza ou algo diferente, Cada cor carrega um significado e a escolha para a despedida do ano velho pode inspirar as atitudes para o ano novo. O verde, que vibra esperança, saúde, fertilidade, o azul, que é harmonia, tranquilidade, o vermelho, que é paixão, sedução, temos o rosa, que é amor, amor próprio, romantismo, temos o laranja, que traz a energia, o entusiasmo, a coragem, temos o amarelo, que traz riqueza, prosperidade e muito sucesso. Além do branco, que é a cor universal, que traz pra gente muita pureza, que é a pureza de limpar, deixar tudo que é negativo para trás, e é uma cor que ilumina, traz muita luz também. Com as celebrações de fim de ano, a geração de lixo aumenta em relação aos demais dias. Para se ter uma ideia, comparando a 2019, por exemplo, o aumento foi de 15% no lixo coletado no período pós-natal.
Natal e Ano Novo é o período da comilança, e com isso a produção de lixo dentro das residências tende a aumentar. Em dias comuns são coletadas aproximadamente 120 toneladas de lixo por dia em Patos de Minas. No Natal, esse número é maior. Este ano, no entanto, além do aumento esperado para o período, houve crescimento de 15% comparado a 2019, quando foram coletadas aproximadamente 370 toneladas de lixo nos dias após o Natal. A nossa média diária de coleta é em torno de 120 toneladas dia, né? A gente coleta aí de segunda a sábado 120 toneladas dia. Somente no dia 26 foram 155 toneladas de lixo coletadas no município e no dia 28 de dezembro foram 280 toneladas. Entretanto, a maioria desses resíduos sólidos foi descartada sem seleção adequada. Esse ano, né, devido à pandemia, devido ao isolamento social, teve um aumento de 15% em referente ao ano passado, na mesma data do ano passado. Foram coletados do dia 26, né, pós-Natal, e dia 28, em torno de 430 toneladas de lixo. Para a virada do ano, espera-se que o volume de lixo coletado também seja maior do que o de costume, porém, em número menor do que o registrado no Natal. Porque a gente tem que levar em conta a pandemia, né? O pessoal está ficando mais dentro de casa, mais com os familiares, então o consumo interno das residências aumenta, né? Mas normalmente dá um pouco menos, né, no ano novo. Vale lembrar que no dia 1º não haverá coleta de lixo, portanto, cabe a cada morador atentar-se aos dias e horários da coleta, além de fazer a destinação adequada para cada material reciclável e não reciclável. A gente está tendo muito problema com a questão dos orgânicos, né? Que são os restos de comida, restos de frutas, restos alimentares em geral. A população ainda está colocando dentro do container de recicláveis esse material, que é o material úmido que deve ir para o aterro. Então fica aqui a informação, né? Para o pessoal se atentar um pouco mais quanto a isso na hora de dispensar seu resíduo lá no container, que é para resíduo úmido. Não misturar com resíduo de reciclado. O que não é resto alimentar, não é resto de banheiro, que não tem material orgânico misturado, pode ser destinado para reciclagem nos containers que estão localizados em alguns pontos da cidade, né? Em cada container vem escrito o que pode ser colocado ali dentro. A seguir, venda de frutas da época dispara e especialistas dão dicas de como lidar com a comilança no final de ano. A véspera de Réveillon trouxe um aumento nas vendas de frutas tropicais. Foi de quase 50%. Quase tudo preparado para o Réveillon da Silésia. Ela fica por conta do almoço e janta de Réveillon. Já o marido, por conta de comprar as frutas para a ceia de Réveillon. Eu passo a lista para ele e ele traz as frutas. O que eu peço para ele, ele traz. Sempre tem a mesa de frutas. Na casa do Geraldo, a família dele vai se dispersar esse ano. Enquanto a filha vai curtir a virada em uma chácara, ele vai aproveitar o Réveillon na casa do irmão. Lá tem que ter a mesa de fruta, né? Porque foi a tradição, né? Geralmente o que tem nessa mesa? Maçã, pera, abacaxi, entendeu? Então, todo ano tem. Para ser realmente uma ceia de Réveillon, não pode faltar a mesa de frutas. Mas a verdade é que para muitos supersticiosos, cada fruta tem seu significado. E é nessa época do ano que esse tipo de alimento tem disparada nas vendas. Este ano, o Ceasa de Patos de Minas encerrou as suas atividades na terça-feira e só volta na semana que vem, depois do Réveillon. E os feirantes aproveitaram para buscar as últimas mercadorias e deixar aqui, tudo nos trinques com alta qualidade. São frutas de primeira que são colocadas na mesa de Réveillon e é de dar água na boca. E tem um aumento nessa época do ano de 50%. Segundo os feirantes, esse aumento tem a ver com a ceia de Réveillon.
Tem, aumenta muito a venda nessa época, Natal e Ano Novo, aumenta muito. O pessoal reúne mais, né? Apesar que não está podendo reunir, mas o pessoal reúne mais. As frutas tropicais são as mais vendidas. É uma tradição que o povo tem, e você pode ter certeza, você numa mesa de churrasco, tomando ali uma birita, você quer comer uma maçã, quer comer uma coisa, quer comer um pedaço de melancia, um abacaxi, um trem assim, e eu acho que faz bem mesmo, é isso mesmo, mais ou menos é esse esquema aí. Bom, e é difícil não associar as festas de fim de ano com comida e bebida demais e horas de sono de menos. Mas se você normalmente tem um estilo de vida saudável, será que há problema em se deixar levar de vez em quando por esses excessos? Não dá para negar. As festas de final de ano são sempre momentos de escapes da dieta. Essa é a época mais esperada do ano, não é mesmo? A época que nos remete às tradições de Natal e final de ano. Essas tradições começaram na Europa, época em que as casas eram abertas para receber e confraternizar os viajantes e peregrinos, ou seja, exercer a amizade e amor ao próximo. Nessa época de restrições e dificuldades, as mesas fartas eram montadas para aguardar os novos amigos. Hoje, nós ainda temos as ceias recheadas de guloseimas, sinônimo de fartura, variedade, reunião com os amigos, reunião com os familiares. Com isso tudo, gente, é fácil passar da conta e cometer alguns exageros. Extrapolamos, comemos e bebemos em excesso e, inevitavelmente, depois bate a culpa pelos exageros cometidos. Prova disso é aquele mal-estar que sempre surge após refeições em excesso. Nesta farmácia, no dia pós-Natal e pós-Ano Novo, a venda de antiácidos aumenta 70%. A gente nota a procura maior por parte do pessoal mais jovem, por hepatoprotetores, né, para proteger o fígado e evitar a ressaca. Né, medicamentos, inclusive, para dor de cabeça, específicos para ressaca. E o pessoal mais adulto, um público mais adulto, já procura para se precaver aí contra os excessos alimentares. Né, muitas vezes o pessoal se reúne em família tal, e o pessoal compra já para a família inteira. A preocupação não deve ser apenas com o mal-estar do dia seguinte. É importante levar em conta que a comida em exagero provoca uma série de problemas a longo prazo. Aquela sensação de cansaço, fraqueza e falta de disposição pode vir dos nossos exageros, dos nossos excessos. E, é claro, pode-se pagar um alto preço por passar dos limites na quantidade de comida, de bebida e até mesmo no pouco tempo de sono ou no sono não reparador, principalmente para pacientes que têm doenças crônicas, doenças que se precisa tratar para o resto da vida, como hipertensão arterial, pressão alta, diabetes, insuficiência renal, doenças do coração, ou até mesmo para os pacientes que estão lidando com a obesidade e sobrepeso. Há uma saída para evitar os excessos e os impulsos de sair por aí comendo tanta coisa. E as dicas não valem só para a festa de virada de ano não, hein? Com tantas opções, é difícil vencer o hedonismo, o comer por prazer, ao invés de observar apenas a nossa fome. Pela sensação de fome, nós comeríamos muito menos do que geralmente fazemos nessas festas de final de ano. Mas o prazer de comer, a beleza dos pratos e o sentido de conviver, o social, nos faz exagerar e muitas vezes esquecer as recomendações médicas. Claro que o caminho não é a proibição total, mas algumas dicas podem ajudar vocês. Não sair de casa com fome, comer uma saladinha antes da ceia pode ser uma boa opção. Conhecer a alimentação balanceada e buscar praticá-la sempre. A seguir, novo salário divide opiniões e as chances de ganhar na Mega da Virada. A
posse dos candidatos eleitos é só amanhã. Como hoje é o último dia de trabalho de alguns gestores, ações estão sendo realizadas. Lagoa Formosa, cidade das Rosas, um município com 18.111 habitantes, onde a tranquilidade reina. Pela gestão nos últimos 4 anos, a população parece não ter muito o que reclamar. Achei que faltou nada, foi muito bom mesmo. Foi ótimo, só agradecer ele, tudo que ele fez pela Lagoa Formosa e fez. E ele faz mais, independente de ser o prefeito, ele vai fazer mais coisas aqui, porque aqui é uma grande pessoa. Nesta quinta-feira, em seu último dia como prefeito de Lagoa Formosa, Corete se despediu do cargo. Para marcar a data, fez uma ação na orla da lagoa. Estou saindo da prefeitura, mas não da cidade, porque aqui estão minhas famílias. Eu queria mostrar esse trabalho que nós temos hoje condições de entrar para a prefeitura e fazer continuação desse trabalho. Temos mais de 70 veículos, tratores e patrol, reta escavadeira, Polcan. Tem os ônibus escolares, apesar que a pandemia não está deixando o prefeito realizar o trabalho, que é educação, saúde, obras. Segundo o gestor, as contas de Lagoa Formosa estão em dia e ele deixa o cargo com recursos em conta para obras que estão em andamento. Todos os estoques de remédio, deixamos a equipe trabalhando no hospital, tudo na cidade funcionando e acima de 8 milhões está no caixa, está aqui também para chegar em andamento nas obras que R$5.945,543. Isso aí nas obras que nós começamos. 4 anos é muito pouco para nós que começamos fazendo de tudo. Daí termina para o próximo prefeito. Para o próximo a ocupar o cargo de chefe do executivo, o prefeito que se despede deseja sucesso e espera que os trabalhos sejam continuados. Hoje, eu, com a presença de Deus em todos os meus trabalhos, eu sinto realizado porque eu atendi a demanda. Eu realizei meu trabalho acima do que era esperado. Entrego à prefeitura com a cabeça erguida e agradecendo toda a população de ter acompanhado o meu trabalho e espero que o próximo prefeito, senhor Edson Machado Didi, não abandonar nenhuma obra que seja útil para a cidade, aproveitar todos os profissionais que trabalharam comigo e para a Lagoa Formosa e olhar nas falhas que tivemos, na correção de algumas coisas que nós não conseguimos ver, que ele completasse, porque Lagoa Formosa falta pouco para ser uma das cidades melhores das Minas Gerais. O que você faria se ganhasse R$300 milhões na Mega Sena da Virada? Uma pergunta difícil às vezes, né? Porém, mais difícil ainda do que ganhar esse prêmio, mais difícil ainda do que planejar é ganhar esse prêmio. Segundo matemáticos, a chance é de 1 em 50 milhões. O que você faria se ganhasse R$300 milhões? Você sabe que eu nem sei te falar, mas com certeza eu ia tentar uma qualidade de vida melhor para mim e para minha família, né? Eu pretendo curtir, viajar, terminar minha casa, estou construindo, né? Aí eu pretendo viajar, curtir, divertir. Trabalhar agora? Não, dar uma descansada. Agora não. Para ficar milionário vale de tudo. O Juliano estava marcando vários bilhetes de uma vez, para ele e para o resto da família. Esses números vêm como? É anotado antes ou é na hora aí? Na hora mesmo a gente pensa, né? Aí anota só sem escolher. Tem outros números aqui, é o número da família. Esses dois aqui é meu avô, minha avó, meu pai e minha mãe. E se ganhar, aí como faz? Aí divide para a família inteira, né? Todo mundo aproveita. Aproveita. Com um prêmio tão grande desse que não acumula, vou voltar para casa com aquela pergunta: se eu tivesse tentado, será que teria dado certo? É um pesão na consciência, não é verdade? Só que muitas pessoas não querem deixar essa pergunta para depois não. Vieram até a lotérica, fizeram as suas apostas, cruzaram os dedos e agora querem ganhar essa bolada toda sozinho. Mas qual as chances de uma pessoa ganhar R$300 milhões na Mega Sena sozinho? Realmente é bastante difícil, principalmente quando é feito
que o jogador utiliza apenas um jogo simples. O que é um jogo simples? É um jogo onde ele tem 60 números e são marcados os 6 números que ele concorre. Então a chance é realmente muito baixa. A chance é de 1 em 50 milhões aproximadamente. Então o que pode ser feito para que essa chance aumente, né? Para isso, existem as opções, né, de você marcar mais opções de números e considerando os mesmos 6 números, que são os números exigidos. Então tem a opção, por exemplo, do jogador marcar 15 números para acertar 6. Essa opção, a chance fica bem mais fácil, né? Passa de 1 em 10 mil aproximadamente. Mas o custo do jogo é muito maior. O custo vai para R$ 22.500 aproximadamente. Então o que é sugerido? Sugerido são os bolões, né? Que acaba que a sua possibilidade de ganhar na Mega Sena, embora você vai ter que dividir com mais pessoas, aumente. Muitos sabem que não é fácil ganhar essa bolada toda, mas não custa tentar, né? Eu acho que é uma chance bem pouca, mas não custa nada tentar. Mesmo seja pouquinha, eu acho que o certo é tentar. Eu não perco a esperança, não. Energias positivas, quem sabe eu possa ser a felizarda. Quem sabe esse prêmio vem para Patos de Minas, né? Bom, e o governo federal publicou nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, a medida provisória que define o salário mínimo de R$ 1.100 em 2021. O novo valor dividiu opiniões. O anúncio do valor foi feito nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. O valor atual do salário mínimo é de R$ 1.045. E o novo valor começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Para muitos assalariados, o aumento de R$ 55 foi tímido e não deve fazer muita diferença. Para outros, o aumento vai ajudar no orçamento. Todo aumento de salário vem um aumento das coisas também, né? Então, é uma coisa que não tem como se falar que ficou bom. Vai ser bom um pouquinho, mas se as coisas aumentar, não adianta. Eu acho que poderia melhorar. É aumento de salário, mas as coisas tudo aumenta junto. Então, acho que deveria ser um pouquinho a mais. Eu acho que valeu a pena, né? Era 1.045, passou para 1.100, né? Acho que tá de bom tamanho. O Brasil já não está passando uma fase boa, nada. Se aumentar demais, eu acho que pesa muito para os empresários pagar, né? Tá muito pouco. Aumenta o salário, aumenta as coisas. Olha a gasolina, olha o preço do arroz. Hoje em dia nós trabalhamos ganhando R$55, R$54. Vai ver o preço do arroz e da carne, a carne é 30, o arroz é 30, 60 conto. Mais do que o dia. Muito pouco ainda. Muito pouco. Para o reajuste, o governo usou uma previsão de alta de 5,22% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que serve de base para a correção anual do salário mínimo. Isso significa que não haverá aumento real no salário mínimo em 2021, mas sim uma correção pela inflação. Está sendo celebrada neste momento a última missa de 2020 aqui na Catedral de Santo Antônio. Quem traz os detalhes é a repórter Paula Mota. Boa noite, Paula. Boa noite, Jéssica. Boa noite ao pessoal de casa. O último dia do ano é o momento também de aproveitar para agradecer pelo ano que se passou e ainda de pedir que o ano que se inicia seja melhor que o anterior. Aqui na Catedral de Santo Antônio está sendo realizada a última missa do ano de 2020. Eu conversei com o Dom Cláudio sobre a importância dessa celebração. Nós celebramos não a virada do ano, nós celebramos a liturgia. Claro, é o último dia do ano, mas esse é o ano civil. Para nós, o último dia do ano é a festa de Cristo Rei, quando termina o ano litúrgico. Agora, é claro, nós lembramos também com as pessoas, né, o término de um ano civil e começamos um outro ano. Temos muitas lições a tirar desse ano que passou. 2020 foi um ano de muitas dificuldades e de muitas crises, de muitos questionamentos, de muita angústia. Mas também nós descobrimos que precisamos ser mais solidários, mais fraternos. O coronavírus, né, a pandemia, nos fez compreender que nós estamos todos no mesmo barco.
no mesmo planeta e ninguém se salva sozinho. Por isso nós precisamos ser mais solidários, ser mais fraternos. Então a perspectiva do ano novo que se abre é um ano de esperança para sermos melhores, para procurarmos também viver melhor a nossa vida, procurar viver mais fraternalmente, ser mais solidários e assim viver com grande esperança de que mesmo os grandes desafios, as grandes dificuldades, elas um dia passam. Nós precisamos ter uma perspectiva também de que a nossa vida não se resume só aos acontecimentos. Nós temos um destino, que é a eternidade. Por isso, a nossa vida tem uma finalidade que vai além de todas essas situações que nós passamos, que nós vivemos. A vida é muito mais. E acho que isso aprendemos também com a pandemia, que a vida é muito mais e nós precisamos preservá-la, precisamos cuidá-la. É um momento, então, né, da gente agradecer aí pelo ano que se passou, apesar de tudo que aconteceu, e também de começar um ano novo com muita fé, né? Nós sempre devemos ser gratos a Deus, porque o nosso Deus é o Deus da vida e quer que tenhamos vida e vida em plenitude. E ser gratos é reconhecer a bondade de Deus e saber que Deus também é gratuidade, porque tudo que nós somos vem de Deus, é dom de Deus, é gratuidade do amor de Deus. E devemos estar também com uma perspectiva nova, para buscarmos esse Deus com mais intensidade ainda no próximo ano. Então é isso, Paula Mota para o jornalismo da NTV. Jéssica, com você aí no estúdio. Obrigada, Paula. E depois do intervalo a gente mostra alguns dos fatos que marcaram o ano. – 2020 foi um ano de muitos desafios. Tivemos que nos reinventar e aprender a lidar com os desafios diários. Um ano também em que o time de jornalistas da NTV não descansou para levar a notícia a você, nosso telespectador. Uma das primeiras matérias que exibimos pelo jornalismo da NTV esse ano foi a festa da virada. Mostramos muitos sorrisos e expectativas que, claro, eram as melhores possíveis. Meu desejo é que todo mundo se divirta muito, seja muito feliz. Eu tenho como desejo 2020 ter um Brasil melhor, um Brasil mais próximo, sem corrupção e que todos nós possamos crescer para ter um país melhor. Eu quero saúde, paz, muito amor para todo mundo. Muita paz e saúde no Brasil. Todos os sonhos, todas as metas se realizem. Saúde, o resto a gente corre atrás. Muita saúde, paz e felicidade para todo mundo. Parece que nem todos os pedidos feitos na noite de Réveillon foram atendidos. O inimigo invisível estava prestes a mostrar sua letalidade. Os nossos repórteres arregaçaram as mangas, colocaram suas máscaras e começaram a contar diariamente os desdobramentos sobre a pandemia do novo coronavírus. Foram muitas vidas perdidas, muitas histórias contadas e experiências que marcaram. Falamos sobre o vírus e sobre o novo normal, desafio para milhares de brasileiros. Falar de 2020 sem citar a pandemia é impossível, né? Ninguém aguenta mais falar desse assunto, mas é necessário que a gente venha aqui relembrar fatos que ocorreram neste ano, justamente relacionados a este novo normal. Eu me lembro muito bem que mais no início da pandemia eu fiz matéria sobre esse assunto, colegas também fizeram aqui na NTV, por exemplo, relacionados ao uso de máscara, que para nós era algo muito novo e continua sendo algo muito incômodo, apesar da necessidade. E também, além da máscara, de ver todas aquelas pessoas tendo que usar máscara nas ruas, as filas imensas que se formaram nos supermercados e que até hoje, né, continuam aí ocorrendo. Mas lá no início foi algo muito diferente para todos nós. Isso é um dos materiais, uma das reportagens que mais me marcaram, justamente pelo início dessa pandemia e por ser algo que a gente ainda não tinha vivenciado. Para entrar na loja, a recomendação é que a pessoa venha sozinha ou no máximo com mais uma pessoa.
e que não traga toda a família. Bom, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Teve gente que precisou deixar de fazer algumas coisas, teve gente que precisou se readaptar, se reinventar. Eu acredito que uma das áreas que mais tenha sofrido os impactos dessa pandemia foi a área da educação. O que mais me chamou a atenção foi como escolas e universidades precisaram mesmo se reinventar para conseguir manter os trabalhos. O que me chama a atenção hoje nessa retrospectiva, e quero levar a vocês como exemplo o Unipam, que adaptou seu regime de ensino para o regime remoto e agora já volta à presencialidade seguindo todas as normas. O novo normal não foi nada normal para a nossa jornalista Yandra Faria, que teve que enfrentar a pandemia e encarar os desafios da maternidade ao mesmo tempo. Como não poderia deixar de ser, eu acredito que foi um destaque para muitas pessoas que estão nos assistindo agora, é em relação ao coronavírus. E eu, particularmente, participei de uma reportagem bem no início do meu puerpério, quando o meu filho havia acabado de nascer, e naquele momento eu falava a respeito de como seria a minha rotina agora como mãe diante desse cenário com a pandemia. Isso me marcou bastante, porque eu pude fazer parte de uma reportagem onde trazia esse caráter informativo e ao mesmo tempo eu estava vivendo aquela situação, como eu lidaria com a pandemia, mãe de primeira viagem, todas as experiências novas que eu iria passar, mas no momento onde as pessoas deveriam ter cautela em relação ao coronavírus. Então esse foi um fato que me marcou bastante. O que a gente puder evitar de pessoas que podem trazer esse vírus para dentro de casa, a gente vai fazer. E torcer para que isso passe logo e a gente possa contar com o apoio de outras pessoas. Por enquanto, quem for conhecer o neném somente através das redes sociais. As pautas não estavam somente ligadas ao coronavírus. Falamos sobre agronegócio na telinha da NTV. A minha escolha é para falar sobre o trabalho daqueles que alavancaram e manteram a economia do país ao longo desse ano atípico com a pandemia. Portanto, eu escolho falar sobre o agro, não somente aquele pequeno produtor, mas também o grande produtor e também o pecuarista, a mulher e ao homem do campo que trabalharam, que deram duro ao longo desse ano para poder aí contribuir com a economia do nosso país. São pessoas inspiradoras que levantam cedo, todos os dias aí, para agarrar mesmo, para trazer à nossa mesa o nosso alimento, o nosso sustento. Então, o meu especial e um abraço também para todos esses trabalhadores do campo, ao pequeno produtor, ao grande produtor, ao pecuarista, o meu muito obrigada. Discutimos as eleições municipais e a intolerância política na região. Em um ano eleitoral onde as disputas políticas estavam bastante acirradas, a matéria que mais me marcou foi o assassinato de Cássio Remes, o vereador que foi assassinado em plena luz do dia em frente à Secretaria de Obras da cidade de Patrocínio. Nós trouxemos todos os desdobramentos a respeito deste caso. Inclusive, estivemos na cidade e conversamos com algumas pessoas. Essa matéria realmente me marcou porque mostra a intolerância do brasileiro com relação à política, a falta de diálogo democrático e, acima de tudo, como as pessoas resolvem as coisas na violência. E nós continuamos acompanhando esse caso e trazendo o jornalismo como merece ser feito. A família do assassino pode visitá-lo na cadeia. Eu tenho que visitar o meu marido no cemitério. As questões raciais também foram pauta do nosso jornalismo. A reportagem que nós divulgamos aqui na NTV e que com certeza me marcou muito nesse ano foi a que nós produzimos a respeito da repercussão da morte de George Floyd nos Estados Unidos e que gerou uma onda de manifestações também aqui no Brasil. Na época eu conversei com o pessoal do Movimento Negro Unificado aqui de Patos de Minas a respeito deste assunto e com certeza é um fato que eu não digo merece, mas que precisa ser lembrado de tempos em tempos. O maior erro é contar para a criança negra que a história de vida dela começou na escravidão, mas que a gente deve contar que essa história talvez do nosso povo, do povo preto, talvez tenha sido interrompida com o período da escravatura, né?
que antes dos seres humanos africanos virem para o Brasil escravizados, eles eram reis, rainhas. Um ano em que também vivemos um retrocesso racial. Em 2020, o fato que me marcou foi da Madalena, a senhora que foi mantida durante anos a serviço análogo à escravidão. Tudo acontecia em um apartamento bem no centro aqui de Patos de Minas. Essa senhora viveu tudo isso calada e somente anos depois tudo foi descoberto. Depois de anos morando em um apartamento neste prédio, Madalena pôde celebrar o Natal, longe de todo o sofrimento que ali viveu. A comemoração aconteceu em uma residência de uma assistente social de Uberaba. Em breve, Madalena encontrará seus familiares, que estão em São Miguel do Anta, que fica na zona da Mata Mineira. O jornalismo opinativo esteve mais presente em 2020. Em cada reportagem exibida na telinha, uma análise dos fatos feita pela diretora de jornalismo, Ludmila Bahia. Certamente 2020 nos tirou do eixo, nos obrigou a refletir. Também ter mais empatia, amor, cuidado. A pandemia virou assunto rotineiro, pauta diária na vida de todos nós. No jornalismo da NTV, mostramos as dores, as lágrimas daqueles que viram seus entes partirem por conta em consequência da Covid-19. Mostramos o grito de socorro de comerciantes, o colapso do sistema de saúde, mas também mostramos sorrisos, alegrias de quem venceu com muita garra a luta contra a Covid-19, deixando muitas vezes corredores hospitalares sob aplausos e sob emoção de quem deu o melhor para que essas pessoas se restabelecessem. Pela tela da NTV também mostramos dezenas de pedidos de socorro de quem não tinha sequer o que comer. E muitas dessas pessoas puderam contar com a solidariedade de quem abasteceu a despensa e deu esperança a essas famílias. Também mostramos diversas denúncias, muitas reclamações, pedidos. Demos voz a muitas pessoas. E um caso para ilustrar essa fala é o do pequeno Heitor. A família lutou bravamente para que o recém-nascido pudesse ser operado na época. Depois que teve o caso contado no jornalismo da NTV, o procedimento foi agilizado. E hoje ele está no colo da família com muita saúde. A gente fica muito, mas muito feliz por poder fazer a diferença na vida de tantas pessoas, gratos, felizes. Da mesma forma, nos sentimos assim quando abrimos as portas para qualquer pessoa que tenha algo a nos contar, uma história a ser revelada, uma conquista a ser dividida, porque é assim que nós trabalhamos. O NTV News ganhou a análise da notícia, o jornalismo opinativo junto ao jornalismo informativo nessa emissora que já existe há 28 anos, com a premissa de sempre trabalhar pela sociedade, pela comunidade, com imparcialidade e sempre junto ao fato, junto à notícia, apurando cada detalhe. Obrigada pela sua confiança, pela sua audiência. E a nossa missão continua, agora, amanhã, depois, porque o que nos basta é a sua audiência, o seu carinho. Continuemos juntos em 2021. E
assim a gente encerra a edição de hoje do NTV News. O meu recado para você de casa é que você aproveite bem as últimas horas de 2020 e que 2021 seja um ano cheio de oportunidades e de sonhos realizados. Eu volto amanhã. Tenha uma ótima noite.